E agora nós vamos falar sobre esse terceiro presente, que é as sandálias, calçados novos, e o que isto representa na Bíblia. Amém? Portanto, estamos falando sobre cada uma dessas peças e o que significa na palavra de Deus, porque cada uma dessas peças são símbolos espirituais de algo poderoso que o Pai dá para os seus filhos. E volto a dizer para vocês que não são presentes dados a servos, são presentes dados a filhos, que o Pai dá a um filho. E no caso das sandálias aqui, ou dos sapatos, né, porque a expressão nos dias da Escritura era sandálias e não comumente sapato. Mas antes de falar exatamente sobre o que significa pôr os sapatos, e aqui nesse caso novos sapatos, eu preciso falar primeiro sobre o que significa tirar os sapatos, ou no caso aqui, tirar as sandálias. Porque na verdade, na Bíblia, sapatos aqui, calçados, é símbolo de direito. Amém? É um símbolo espiritual de direitos. Então, quando uma pessoa tira os sapatos nas Escrituras, claro, eu estou dizendo dentro desse contexto aqui. Não é porque todos nós, quando chegamos em casa, tal, vamos dormir, vamos tirar os sapatos, vamos dormir com sapatos, amém? Mas existe um símbolo muito grande aqui nas Escrituras, nesse ato consciente de tirar os sapatos, porque nós vamos ver, e eu vou ler alguns textos com vocês para deixar isso claro. Tirar os sapatos representa você abrir mão dos seus direitos, que você está abrindo mão de algum tipo de direito, ou dos seus direitos de uma maneira plural. Existe uma história muito bonita nas Escrituras, entre muitas que a gente pode encontrar, que é a história de Boaz e Ruth. É uma história de amor, é uma história de paixão. E eu convido você a abrir a sua Bíblia em Ruth, capítulo 4, versículos 7 a 8. E aqui nesse texto nós vamos ver aquilo que a Bíblia também nos ensina a respeito do parente remidor. Do parente remidor. Amém? Então, só para a gente explicar um pouquinho aqui, eu peço a tua atenção, enquanto você está abrindo aí em Ruth, capítulo 4, versículos 7 e 8. Na lei do parente remidor, estabelecido por Deus nos dias do Antigo Testamento, era o seguinte: quando o marido de uma esposa morria, e no caso esse marido não tinha gerado descendente, não tinha dado filho, quer dizer, não tinha um herdeiro, a lei do parente remidor é que o irmão, o próximo irmão, aquele que viesse, ou no caso o mais velho da linhagem, ele teria que casar com a esposa do seu irmão, a viúva, amém? E suscitar uma descendência para o seu irmão. Então, o primeiro filho que ele gerasse desse casamento, ele daria o nome do seu irmão, para que então o nome do seu irmão fosse perpetuado sobre a terra. Essa era a lei do parente remidor. Um dos aspectos, claro, da lei do parente remidor. Estão me acompanhando? Então, o irmão morria, e aí o irmão dessa linhagem precisava casar, se caso, claro, não tivesse gerado filhos. Amém? Então, essa era a lei. Agora, é justamente isso que acontece aqui em Ruth, capítulo 4, versículos 7 a 8, porque Boaz, Ruth havia perdido seu esposo, não tinha filhos, e Boaz era parte da família do esposo do falecido, e ele então queria casar com Ruth, mas ele não era o primeiro na ordem, havia alguém ali que tinha o direito, amém? Então, para que ele casasse com Ruth, essa pessoa que tinha o direito teria que declarar que não queria casar e abrir mão disso, e então conceder o direito para outro, e nesse caso aqui Boaz. Vamos ler o texto, está bem explicado aqui, capítulo 4, versículos 7 e 8, amém? Este era outrora o costume em Israel, quanto a resgates e permutas, ou seja, redimir e trocar, amém? O que queria confirmar qualquer negócio, tirava o calçado e o dava ao seu parceiro, assim se confirmava negócio em Israel. Disse, pois, o resgatador a Boaz: compra-a tu, e tirou o quê? O
calçado. Então Boaz vai até ele, olha, cabe a você o direito de casar com Ruth. Você quer fazer isso? E ele diz, não, eu não quero, não vou casar com Ruth. Ele tira o sapato, amém, diante de Boaz, e então confirma isso. Eu estou abrindo mão do meu direito, estou renunciando ao meu direito e passo para você o direito então de se casar com Ruth. E é justamente isso que acontece. Agora, é claro, irmãos, aqui o que nós temos é uma figura, é uma sombra de uma realidade espiritual poderosa. Por quê? Porque Jesus é esse parente remidor. Amém? Veja que aqui haviam duas coisas, redimir e trocar. Então, para que se fizesse esse negócio de redenção, redimir significa comprar de volta, ou então trocar algo, trocar nesse caso o direito. Então foi isso que Jesus fez, ele nos redime da morte, do pecado, da condenação eterna, amém? Ele nos remove do pecado, da nossa condição em que estávamos de perdição, e ele então coloca sobre as nossas vidas a justiça de Deus, para que nós possamos ter acesso à presença do Senhor, e assim também à vida eterna. Glória a Deus. É exatamente isso que significa esse costume do parente remidor segundo a lei. Isso foi estabelecido na lei nos dias de Moisés. E nós vamos ler outro texto que está em Deuteronômio capítulo 25. Então, aqui nesse texto de Deuteronômio capítulo 25, versículo 7, olha só essa história. Se você quiser acompanhar comigo, vou ler o versículo 7, tá bom? Porém, se o homem não quiser tomar a sua cunhada, está falando justamente dessa lei. Se ele não quiser casar com a sua cunhada, ele subirá à porta aos anciãos e dirá: meu cunhado recusa suscitar a seu irmão nome em Israel, não quer exercer para comigo a obrigação de cunhado. Então a mulher, quando o cunhado não queria casar com ela, o que ela tinha que fazer aqui? Ela procurava os anciãos da cidade, que eram os líderes, aqueles que resolviam as questões, e dizia: olha, meu cunhado não quer casar comigo. Agora a Bíblia aqui não fala qual motivo. Amém? A Bíblia não fala qual é o motivo. Aí eu fico pensando aqui. Então, olha a conversa, versículo 8, estão comigo? Então os anciãos da sua cidade devem chamá-lo e falar-lhe. E se ele persistir e disser: não quero tomá-la, tá bom? Vou parar aqui, ó. Imagine essa conversa. Chama o camarada lá. Aí vai o rapaz lá no meio dos anciãos. Você não vai casar com ela? Vocês já viram? Vocês conhecem ela? Mas você tem que casar com ela. Não quero. Tenho medo dela. Ou no caso a mulher, né? Que era obrigada a casar com o cunhado. Também não quero. É por isso que eu casei com o irmão dele. Era o bonito da família. Então vamos pensando nessa conversa. Isso aqui acontecia. Era prática nos dias do Antigo Testamento. Quantos podem agradecer a Deus que nós estamos na época da graça? Oh meu Deus, nasci na época certa. Eu nasci na época certa. Amém? Então não é só aqui os homens, né? As mulheres também. Que isso, o irmão era lindão, bonitão. Agora esse daí é o feio. Já casei com o irmão dele porque era bonito. Então ficava essa situação. E aí estão conversando com os anciãos lá, amém? Agora veja aí o que diz o versículo de número 8. Então os anciãos da sociedade vão chamar, falar com ele, e aí se ele realmente não quer, olha o que diz o versículo 9. Então sua cunhada se chegará a ele na presença dos anciãos e lhe descalçará as sandálias do pé. Ela vai lá na presença dos anciãos e faz o quê? Tira as sandálias do pé dele, tira os sapatos, e não para não, a Bíblia diz aí que vai cuspir-lhe no rosto. Acho que é para ela se sentir melhor, né? Nojento. Eu também não queria casar com você. Amém? Será? Para ela dar um senso de redimida, sei lá, não sei. Mas era esta lei. E aí vai cuspir na cara dele, no rosto dele, e protestará e dirá:
assim se fará o homem que não quer edificar a casa de seu irmão. Agora olha o versículo 10: e o nome de sua casa se chamará em Israel a casa do descalçado. Já pensou? Você vai casar? Não vou, não quero. Então tá bom. Vem cá, mulher. Mulher chega, tira os sapatos na frente de todo mundo, gospe-lhe na face, e a partir desse dia o nome do cara qual é mesmo? A casa do descalçado. Aí ele vai fazer um financiamento. Amém? Passa algum tempo, ele vai lá fazer um financiamento, vai ter que preencher a ficha lá. Qual o nome do senhor? Primeiro nome? C. E o último nome? Descalçado. Ah, entendi. A casa do descalçado. Como é que ela está? Então você percebe aqui que nesse texto, tirar as sandálias ou tirar os sapatos representa exatamente isso: renunciar ou abrir mão do seu direito.